Bom dia, espero que vocês estejam bem. Espero que o final de semana de vocês tenha sido ótimo. E vamos aqui às principais notícias. Paulo Marques falando com vocês, né? Vamos lá. Futuros americanos na bolsa, tá? Nas bolsas da Europa sobe com a retomada de negociações entre a Ucrânia e a Rússia, tá? Lembrando que essa semana nós vamos ter Fed, tá? Quarta-feira, Banco Central japonês e vamos ter também o Banco Central do Reino Unido, tá? Apesar dessas negociações que teve entre a Rússia, tentativa entre a Rússia e a Ucrânia, ainda não chegou no consenso de cessar-fogo, tá? E nós tivemos também a França, né, solicitando a necessidade desse cessar-fogo iminente, né? Mas até agora nenhuma das partes envolvidas. Hoje o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter hoje os balanços, né, da direcional, da Eco Rodovias, né, que vão ser divulgados após o fechamento. A Bélgica vai sediar a reunião do grupo da zona do euro, tá? Amanhã o Banco Central alemão aí vai discursar sobre eventos sobre o clima de instituição bancário europeu. Hoje a gente tem Boletim Fox, previsões de Boletim Fox não estão muito animadoras para o brasileiro, tá? E a China a gente tem vendas de varejo, tá? Produção industrial saindo às 23 horas, né? Caminhoneiros aqui no Brasil, como falei para vocês semana passada, já se manifestaram, já estão aí em protesto pela alta do combustível, lembrando que o diesel foi a 25% o reajuste, e até agora o governo está correndo atrás do prejuízo para tentar reaver, né, a queda do preço desse combustível, tá? Um ponto positivo é que o investidor estrangeiro hoje entrou com 140 milhões de reais na Bolsa Brasileira, então foi uma grande entrada, tá? O março já está acumulando um saldo de 8 bilhões, tá? de reais de entrada, tá? E no ano nós estamos positivos em 70,92 bilhões. Então tá muito bom esse ano, tá? A movimentação dos estrangeiros aqui, tá? Minério de ferro caiu na Singapura, tá? Foi negociado a 147, né? Guinquidão, né, lá na China não deu ainda, né, a par, né, acerca do que está acontecendo. Mas, senhores, tem uma notícia ruim para vocês. Qual? Né? Saiu aqui no Isto É Dinheiro e também já tem saído em vários jornais de circulação, tá? Aumentou os casos de Covid, tá? Então a China tem uma cidade, tá, no centro de tecnologia do sul de Shenzhen, na fronteira com Hong Kong. 17 milhões de pessoas estão isoladas, foram isoladas ontem, tá? E foram confirmados domingo foram isoladas depois de 66 casos de uma nova variante, tá? Tem a cidade também de Yanjing, tá? Uma cidade de 700 mil pessoas na fronteira norte-coreana que também entrou em quarentena. Covid ainda não acabou, tá? Então, se vocês quiserem dar uma olhada, tá? Dá uma olhadinha nessa matéria, tá? Isto É Dinheiro. China confina 17 milhões após registros, tá? Recorde de novos casos de Covid, tá? E voltando aqui, nós vamos para o Instituto John Hopkins, né? Com 28 dias, tá? A Coreia do Sul registrou aqui um total de 3.314 novos casos. Nós temos aqui a Alemanha com 5 mil casos, nós temos aqui o Vietnã com 2 mil, Rússia registrou 20 mil casos, o Brasil 16 mil casos em 28 dias, Japão 5 mil, França 5 mil, Estados Unidos 46 mil. Pessoal, ainda não acabou e está tendo um aumento no casos de Covid, então fiquem de olho, tá? Tem uma nova cepa aí circulando e ela está fechando aí, deixando várias cidades chinesas fechadas. Então, infelizmente, a gente ainda vai ter, né, esse percalço, esse medo, né? Sobre os mercados, né, vamos dar uma olhada aqui como é que eles estão, né? A gente tem aqui os mercados da África, tá? Todos fecharam em queda, tá? Em virtude aí do conflito, em virtude aí dessas movimentações que a gente vai ter aqui de decisões de Fed, etc. Na Austrália, nós tivemos a bolsa fechando lá em torno de 1,13, tá? E a bolsa de Nova Zelândia com queda de 0,16, tá? Aqui na Ásia, né? Ásia e Oriente Médio, né? Nós temos aqui, né, Japão fechou com a bolsa de 0,58, de madrugada quando eu acessei estava quase 2%, o Japão caiu.
Xangai, por causa do aumento dos casos de Covid, 2,56 de queda, tá? A outra bolsa que é a Xangai 50, que é a parte das commodities, 2,84 de queda. Sensex, eu acho que é lá da Índia, alta de 1,68, tá? A bolsa árabe, a TASE, queda de 1,51, desculpa. Nós tivemos aqui quedas também, principais bolsas como Filipinas, né? Deixa eu ver o que mais aqui, Hong Kong, que é um mercado importante aqui para a gente. Hong Kong fechou com queda aqui de menos 4,97, tá? Filipinas 4,15, tá? Tivemos aqui, deixa eu ver aqui, Israel, como é que tá? Israel, Tel Aviv, lá alta de 0,56, tá? Na América, no momento nós estamos abertos, o Ibovespa registrando uma leve queda aí de 0,63, mas o índice futuro já despencou tudo isso, tá? Se a gente for analisar o índice futuro aqui para vocês, né? O índice futuro ele caiu só hoje na abertura do pregão, tá? Ele já caiu ali, tá? 1.778 pontos, 1,57% de queda, e a bolsa ainda continua caindo, tá, senhores? Um movimento de baixa. Já tem analista de mercado dizendo que o cenário já está muito parecido com 2008, tá? O cenário dessa guerra, tá? Na Europa, né, as principais bolsas ainda positivas, tá? Por causa de um leve delírio europeu aí, que vai ter um cessar-fogo entre a Rússia lá, tiveram uma conversa lá, né? E a bolsa da Rússia ainda segue fechada, tá? A OEX, ela caiu, ela tá fechada, não abriu, tá? Ela teve quedas aí de 50%, 30%, tá? E vai seguir fechada ainda esse detalhe. E a gente tem nos Estados Unidos, né, as principais bolsas, Dow Jones, US 30 e SP500, né? A gente vai ter aqui 0,78, 0,42. Então, até o momento, essas são as informações. Sobre commodities, o barril de petróleo está caindo, tá? O barril de petróleo ele caiu, tá? Tava $120, hoje está sendo negociado a 105 e queda de 5,96 hoje, tá? Gás natural também com queda de 0,99. O motivo a gente já sabe, né? Essa necessidade de petróleo russo fez com que os outros países da OPEP aumentassem sua produção de petróleo. Então, basicamente, até o momento não há proporção de medo de falta de combustível. Nós temos aqui o Gold, tá? O Gold que ficou acima de $2.000, hoje opera a 1.957. Tá recuando, queda de 1,40, ainda continua caindo, tá? A gente tem aqui o cobre, cobre também, tá? Sendo negociado a $4,51 o contrato, tá aqui com 2,23% de queda, tá? Sobre a agricultura, a gente tem aqui as principais commodities em queda também, principalmente arroz, milho está em queda também hoje, tá? Alumínio ainda continua em alta, alumínio é uma commodity muito forte, e níquel, tá? Níquel está sendo produzido pela Vale, tá? Hoje ainda não foi negociado, vamos ver como é que vai se comportar depois. Aqui o contrato de ferro, né? Iron 62%, né? Caiu a $155, queda de 1,01. Isso aí influencia os investidores que têm Vale, e é bom vocês ficarem olhando. Não tem uma notícia muito agradável para quem investe em Petrobras, tá? A quem investe em Petrobras, deixa eu ver se eu acho aqui, eu acabei de receber uma notícia que não foi muito animadora, tá? A Petrobras ela vai começar a desestimular, né, a produção de refinaria. Então saiu a notícia, né? A Petrobras tem meta de reduzir de 90% para 50% o setor de refino. Então a gente vai ter uma queda aí nesse negócio, nessa produção de refino. Então isso pode afetar as ações, né, da Petrobras, e também pode afetar também, né, essa questão de preço de combustível. Lembrando que a Petrobras ainda não acertou o martelo do reajuste total do preço de combustível. Detalhe, senhores, se o Brasil não reajustar,
quando o Brasil for comprar os produtos internacionais, lá já estão reajustados, então a gente vai comprar os produtos cada vez mais caros, você não tem como fugir, por isso que o governo correu e reduziu o IPI, tá? Mas mesmo assim não tem possibilidade de manter o combustível do preço que ele está, tá? O Brasil ainda tem algumas coisas que ele não é autossuficiente nesse setor de petróleo, tá? Vale, nós temos aí uma notícia ruim para Vale, demissão, tá? A companhia vai demitir 157 funcionários, né, por violação dos códigos de conduta da empresa, tá? Então a gente vai ter aí, né, um dos incidentes, né, estão relacionados a assédio sexual. Então tem aí um movimento ruim aí da Vale, isso aí deve também pesar, além do preço da queda do minério, tá? Lá na Rússia, a Rússia começa a sua briga contra as empresas que estão saindo, né? Então a Rússia vai abrir um processo criminal contra o Facebook, porque o Facebook está permitindo com que mensagens de violência sejam transferidas para a Rússia, né? Deixaram lá aberto para todo esse tipo de movimento, tá? Então esse vai ser um negócio bem pesado. Uma outra notícia relevante, isso aqui vai mexer com todas as fintechs no mercado brasileiro. Qual é? A partir, né, desse momento, né, o Banco Central vai passar a exigir, né, mais capital, tá, das fintechs para reduzir o risco das suas exposições. Lembrando que agora, né, já são 43 instituições que atuam no Brasil, né? Então a gente tem Nubank, Mercado Pago, PicPay, Stone, e essa turma, referente aos bancos, eles operam de forma desleal porque não tem os mesmos capitais de risco, né, que uma instituição bancária é obrigada a provisionar no seu balanço. Então isso o Banco Central vai corrigir e provavelmente as fintechs vão ter que arrumar um jeito de tirar, como se diz, recursos, né? Então provavelmente esse negócio de isenção de TED, DOC, essas coisas devam acabar com eles, tá? Eles vão ter que arrumar uma forma de gerar receita com taxa, tarifa de serviços, porque eles vão ter que reaver, né, uma forma, esse capital, ou até mesmo aumentar suas taxas, tá? Sobre ainda o Banco Central, né, deixa eu ver aqui que saiu o dado aqui o dado do Boletim Fox. A previsão da inflação, para 2022, né, já saiu de 5,65 para 6,45, teve uma alta aí de quase 1% agora em fevereiro. Março também vai ter uma alta bem exagerada, puxada por alimentos, combustível e energia, e nós vamos ter também, né, na média, né, no anual, a inflação já está 10,75, né? O dólar, né, esse ano está sendo cotado para ele fechar abaixo de 5,30, tá? E 2023 abaixo de 5,21. Então ainda há alguns analistas acreditando que o dólar ainda venha a subir ainda com esse motivo guerra, né, na Rússia, né? Já a taxa Selic, que hoje, né, tem uma projeção de aumento, né, para 12,75, tá, em 2022, tá? Então o pessoal já está começando a ver um aumento da taxa de juros cada vez mais, né? E esse aumento vai beneficiar aqueles investidores que atuam na renda fixa. Então esse pessoal de renda fixa vai ficar mais apregoado aí sobre as vantagens de operar com a curva dos juros. Mas lembrando que até a renda fixa, se você não observar os prazos de investimento e a marcação ao mercado, você pode perder e sair negativo, tá? Então por isso que é bom você consultar um especialista para fazer esse tipo de situação, tá? Para os investidores da Finance, tem lá, né, já acabei de mandar para vocês, né, oportunidade de swing trade, tá, fornecida lá pelo Igor Gramiani, tá, analista lá da Genial. E aí, senhores, qualquer dúvida, estamos lá no Telegram. Abraços.